Você mora em uma vila afastada no meio da floresta, e todo ano um lobo mau vem para se alimentar, mas agora ele quer você. E esse filme é A Garota da Capa Vermelha. E eu sou o EF, o estômago fraco. Então, bora pra história. O filme começa mostrando uma pequena vila que ficava no meio do nada, e todas as pessoas estavam esperando para ficar dentro de casa, pois naquela noite seria lua cheia. Então eles colocavam alimento para o lobo mau, e vemos que a pequena mequetrefe chamada Valerie está indo pegar um pouco de água, quando outro menino a chama, pois ele queria dar uma volta para caçar coelhos. E eles fazem uma armadilha no meio do mato, e quando pegam um coelho, ele queria fazer um sapato de presente para ela. Alguns anos se passam e vimos que os dois cresceram, e Valerie fica olhando para Peter trabalhando com seu grande machado no meio do mato. E quando ele vai pro almoço, percebe que tem algo de errado e começa a procurar pelo local. E nisso a mequetrefe da Valerie aparece toda saliente. O problema é que ele quebra o clima, pois ele diz que descobriu que ela tem um casamento arranjado com Henry, então ele não queria dar um de talarico. E ela diz que não gostava dele e a família só queria se casar por causa do dinheiro. E ele pede para ela provar, e nesse momento achei que o boneco ia cantar, mas o que cantou foi a trombeta da cidade, pois foi encontrado um corpo atacado pelo lobo e já faziam 20 anos que uma pessoa não era falecida. Quando Valerie chega, descobre que era sua irmã mais nova, e todos estavam arrasados, pois o ataque não ocorreu na madrugada, e as mulheres começam a cuidar do corpo para enterrar. E Henry, que era o pretendente dela, aparece e chama os homens para beber, pois na época era assim que eles passavam o luto. E descobrimos que a irmã dela gostava do Henry, e se ela não se casasse, a irmã casaria. Mas agora não tem nem irmã. E Peter tenta passar na casa para desejar sentimentos. O problema é que a mãe dela atende e diz que ele não poderia ficar perto da Valerie, pois ela ia se casar, e que ele era apenas um lenhador e não ganhava muito. E achei vacilação. E galera, sabemos o que acontece quando junta vários homens idiotas em um lugar só, né? Ou eles começam a brigar, ou começam a planejar uma briga. E no bar eles começam a planejar a grande caça contra o lobisomem. E eles disseram que já tinham visto uma trilha de ossos em direção a uma caverna na montanha. E vou te falar, ficarei em casa tranquilão comendo sebo de bode e assistindo minha Netflix. Na ida para a montanha, Valerie percebe que Peter estava indo, e claro que não ia querer que ele se machuque, então vai falar com ele, mas estava muito aparente, e ele diz que ela tinha que deixar ele seguir em frente. E nisso Henry aparece e entrega um presente de casamento, pois ele não sabe se voltaria vivo, então queria garantir que entregou aquilo, e aquilo selaria o compromisso deles, e agora começa a grande saga, pois eles estão atravessando a floresta cheia de neve, e Valerie, como era mequetrefe, está indo atrás, e no meio do caminho morava a avó dela, e ela fica lá esperando eles voltarem. E galera, vocês sabem como funciona a casa de vó, né? Pois ela dá um prato grande de comida e depois diz que fez uma roupa especial pra ela, que era uma capa vermelha. E agora vai começar a loucuragem, pois eles chegam na caverna do lobo e está muito escuro, e conforme vão entrando, mais entradas vão aparecendo, então eles precisam se dividir. O problema é que chega uma hora que está muito escuro e um deles é atacado, e nisso Valerie acorda como se tivesse um pesadelo, e ela sabia que algo de ruim aconteceu, e tinha alguém que estava observando, e na taverna vimos que eles conseguiram pegar o lobo, e na verdade era apenas um lobo comum, e todos estavam comemorando. O problema é que um homem foi atacado, e era o pai de Henry. Valerie vai falar com Henry para saber como ele estava, e ele estava muito nervoso por não conseguir fazer nada, e quando ela sai, ela vê sua mãe chorando o falecimento do pai de Henry, e aqui começa um plot twist, pois a mãe dela diz que quando casou com o pai dela, gostava de outro cara, mas aprendeu a amá-lo, e esse cara era o pai de Henry, e ela diz que a irmã que faleceu, na verdade era filha do pai de Henry, por isso eles não poderiam se casar. E claro que a treta não pode terminar aqui, pois chega na cidade o Padre Salomão, e é o típico personagem que deveria ser do bem, mas acaba sendo o mais intolerante dali, e ele tem 2 seguranças negões na canela fina. Ele começa a se apresentar e diz que veio para acabar com a fera, e que eles não estariam
estariam seguros, pois haveriam 3 noites de lua vermelha, e que nessa noite quem for mordido pelo lobisomem receberia a maldição de se transformar. E as pessoas não querem acreditar, pois eles já haviam caçado um lobo, e ele traz um equipamento que claramente não era daquela época, pois era muito avançado, e começa a mostrar como funciona a lua de sangue. E ele diz que o lobo atraiu eles para aquela caverna para fazer parecer que ele estava lá, e por isso pegaram esse lobo cinzento, e diz que o lobo estava entre eles, mas ninguém quer acreditar, e começam a preparar as comemorações. E galera, à noite começam as comemorações e parece que eles estavam em um ritual para pegar a pomba rola, e geral estava bebendo até cair, e os soldados estão protegendo todas as entradas da cidade. E tem um menino que é especial e eles ficam de olho nele achando que ele tinha algo. Valerie fica com ciúmes, pois Peter estava dançando com outra garota, e começa um desafio de dança da Idade Média, e geral vai tentando causar ciúme nos outros, e do nada Henry aparece nervosão, dizendo que o pai dele só faleceu por causa do Peter, pois ele deixou. E agora é aquele momento que todos nós esperávamos, pois Peter e Valerie vão para o canto e começam no sarra-sarra, e eles estavam sendo vigiados, e quando deita no fêmur você já sabe o que acontece, né? Pois ele começa a se preparar para só dar joelhada violenta. O problema é que aparecem os caras que estavam procurando e vemos que Henry estava observando tudo. Depois de tudo que aconteceu, eles continuam comemorando. O problema é que do nada pula o lobisomem e o bicho é negão da canela fina e começa a atacar geral. E o bicho é enorme e vai atacando todos os soldados e geral sai correndo para a igreja, pois ele não pode entrar em solo sagrado. Mas é aí que vem a loucura, pois no meio do caminho, Valerie corre com sua amiga e o lobo aparece, e ela começa a entender o que ele estava falando, e ele diz que se ela não for embora com ele, continuaria atacando os moradores. O problema é que ela é a única que conseguiu entender, então ela pede pra amiga não falar nada, senão ela ia ser queimada como bruxa. No dia seguinte, várias pessoas são falecidas, e agora todos estavam vendo que Salomão estava certo, e ele diz que revistaria a casa de todos, e um dos soldados que era negão da canela fina foi mordido na lua de sangue. Então Salomão dá uma falecida nele, mesmo o outro indo contra, e ainda bem que tinham de reserva. E Peter vai falar com Valerie para saber se ela estava bem, e a mãe dela foi atacada, mas foi arranhada no rosto, e ela conta o que aconteceu para sua avó, e ela diz para não contar para ninguém, pois poderia ser muito ruim para ela e para sua família. E Valerie começa a pensar que sua avó era o lobisomem, pois tinha olho castanho. Ela sai para buscar água e Henry aparece, dizendo que sabe que ela gostava de Peter, e vem pegar a pulseira, pois queria terminar o noivado. E galera, conheço pessoas que terminam o noivado e ficam com a aliança para ganhar dinheiro. E nisso o jovem especial, que era o irmão da amiga, que viu o que aconteceu, foi pego, pois estava rosnando e se tremendo, e eles estavam achando que ele ou era o demônio ou o lobisomem, sendo que aquilo só era esquizofrenia. E como punição colocaram ele dentro do elefante de ferro que esquentaria para ele contar tudo o que sabe, mas ele não sabia de nada e todos ficam aterrorizados. E durante a noite o padre estava jantando quando a irmã dele aparece oferecendo dinheiro, e se aquilo não for o suficiente, ela tinha outra coisa. E ele não quer, pois ela era muito magrela, e ela diz que sabia quem era a bruxa na vila que conversava com o lobisomem. E galera, nesse momento do filme eu já estava com mais raiva desse padre do que do lobo, porque o maluco come, bebe, falece e come no outro sentido, e fica suavão. E eu comendo arroz empapado, pensando como vou pagar o botijão no Clebinho do gás. Valerie é pega e acorrentada, e ela não fica com raiva da amiga, pois sabia que ela estava fazendo aquilo para salvar o irmão. E ela diz que o lobo disse que deixaria todo mundo bem se ela fosse embora com ele. E galera, não adiantou muito explanar, pois devolveram o irmão dela, mas ele estava falecido, e ela seria colocada em praça pública para servir como isca. E Peter diz para o pai de Valerie que arrumaria um jeito de salvá-la e precisava de ajuda. E depois a avó dela vai falar com Henry, pois ela achava que ele era o lobo, e quando ela estava indo embora, ele sente o cheiro que sentiu na caverna e acha que ela era o lobo. Então agora é muita loucuragem, pois ninguém sabe quem era o lobo. Eles começam o plano para salvar Valerie, mas o pai acaba sendo pega, e eles começam o preparativo, e colocam uma máscara de ferro no rosto dela, e agora que vem a vacilação, pois a amiga dela chega dizendo que a outra pediu desculpas, e vemos que ela é vacilona, pois diz que sempre teve inveja dela por ela ser a melhor em tudo, e agora estava explicado porque ela era uma bruxa. Durante a noite todos estavam se preparando em seus postos caso o lobo apareça, e ela estava amarrada e começa o grande plano, pois eles fazem uma trilha de fogo para não verem enquanto que ela estava sendo solta, e
Henry, que era ferreiro, fez um lockpick para soltá-la, e Peter estava colocando fogo para fazer distração, e aqui começa uma grande lutaria, mas conseguem pegar Peter, e colocam no elefante de ferro, mas dessa vez não ligaram fogo, senão estaria ferrado. E Henry começa a fugir com Valerie, e eles precisavam chegar na igreja, pois lá eles tinham imunidade, e o padre não faria nada, mas ele estava na frente esperando, e nisso aparece o lobo, e agora o negócio está louco, pois ele não pode entrar, e mesmo assim consegue arrancar o braço do padre, e nesse momento comemorei de pé, e quando ele tenta entrar no solo sagrado, queima a pata, e começa a amanhecer e ele vai embora. O negão da canela fina diz que ele foi mordido, então teria que falecer, e ele tenta mandar o Miguel que tinha filhas, e ele diz que o irmão dele também tinha, e dá uma falecida de leve, e Valerie acaba desmaiando com tudo que aconteceu, e tem um pesadelo que sua avó estava em perigo, e nisso ela pega sua capa vermelha e sua cestinha de doces, e pega alguma coisa no chão da igreja, e corre até a casa da avó, e Peter aparece com uma cara de alucinado, e ela acha que ele era o lobo, mas só dá uma facadinha de leve nele. E chegando na casa da avó, percebe que ela estava bem, mas estava com a voz um pouco rouca, e aí que vem o grande plot twist, pois na verdade o lobo era o pai dela, por isso que ela conseguia entender, e no dia que ele foi falar com a irmã dela, ela não entendeu nada, então ele percebeu que na verdade ela não era filha dele, e por isso quando atacou a mãe dela, fez uma marca no rosto como vingança, pois ela estaria marcada, e ele teve que falecer a própria mãe, pois ela poderia contar o que estava acontecendo. E galera, fico pensando, será que as pessoas não pensam em chegar e dizer que tinha uma linhagem de lobisomem e seguir em frente? Acho que seria muito mais fácil, e Peter aparece e vai pra cima dele, mas é facilmente nocauteado. Mas aí que está a loucura, pois ele se distrai e leva uma machadada nas costas, e depois vemos que ela pegou a mão do padre que estava no chão, pois ele tinha unhas de prata, e os dedos dele deveriam estar bem duros mesmo para conseguir furar uma pessoa. E no final Peter diz que foi mordido, então ele não poderia voltar para a vila até conseguir se controlar. Então eles vão sumir com o corpo do pai dela e colocam várias pedras para afundar no lago. E ele aproveita para pegar o barco e meter o pé, e depois de alguns anos ela estava pegando flores quando ele aparece transformado, pois aprendeu a controlar. É galera, que filme diferenciado, pensei que o lobo ia comer a Chapeuzinho Vermelho, e não é que comeu mesmo, só que da forma que a gente não esperava. Então se você gostou, deixa o like aí e se inscreve com o sininho ativado, pois estamos crescendo, hein bebê? Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!